A guerra nunca muda. Os jogos digitais têm sido cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas e tem se discutido muito sobre a influência dos mesmos em inúmeros aspectos da vida, dentre eles, a violência. Ela sempre esteve muito presente na sociedade, mas há uma enorme discussão em torno dos jogos no que se refere à sua moralidade. Existe um ponto de discussão relevante no qual envolve representação de violência e comportamentos imorais nos jogos. Alguns jogos apresentam cenas de violência explícita, comportamentos antiéticos ou escolhas moralmente questionáveis, o que gera preocupação sobre o impacto dessas representações, dessas atitudes, na vida real. Questões éticas e reflexões vêm de forma mais impactante, já que o jogador normalmente pode se identificar mais com o personagem do jogo. No livro Videogame e Violência, Cruzadas Morais contra Jogos Eletrônicos no Brasil e no Mundo, Salah apresenta a questão de que as pesquisas que refutam a relação de causa e efeito entre games e violência são majoritariamente ignoradas pela sociedade, levando a uma marginalização desse contexto. De qualquer forma, entendemos que o indivíduo é formado também pelo contexto em que vive, e isso muitas vezes não é levado em consideração quando falamos sobre jogos e a violência. É relevante ressaltar que alguns indivíduos têm uma tendência à violência, e com a exposição a um jogo com esse tipo de conteúdo, podem se sentir induzidos ou incentivados a reproduzir essas ações. Isso traz o questionamento: os jogos têm responsabilidade por isso? É correto que desenvolvedores e publicadores sejam responsabilizados por ações que seus jogadores tomam? É correto dizer que esses indivíduos só tomaram essas decisões por culpa dos jogos? Isso leva a entender também sobre o pânico moral, que é quando um grupo passa a ser estigmatizado e demonizado pela mídia. E segundo o autor, é até mesmo um discurso feito pela mídia, criado por ela. Segundo Salah, o Brasil é o quarto maior mercado consumidor de jogos no mundo. Por isso é de interesse geral entender mais sobre o assunto. Em concordância com alguns pontos apresentados pelo autor, o grupo entende que os jogos não podem deixar alguém violento do dia para a noite. Todavia, pesquisando mais a fundo, entendemos que eles podem sim gerar influências. Falando um pouco mais sobre a política, porém, entende-se que poucos governos se posicionaram positivamente em relação aos jogos, e que o autor apenas exclui as políticas e questões levantadas por ele. Claro, debates políticos são muito mais complexos que uma objetividade na qual tentamos agregar no nosso vídeo. Todavia, também entendemos que são essas questões que têm afligido cada vez mais o dia a dia desse mercado tão importante. Compreendemos que há uma importância também na questão dos pais e da conscientização desses com relação ao que mostrar para os seus filhos, que muitas vezes não lhes é explicitado. E sim, as crianças são muito mais influenciáveis do que adultos e pessoas que já possuem sua moral formada, tendo em vista que as crianças elas ainda têm um caminho a percorrer. Em um documentário chamado Bebês em Foco, mostra uma pesquisa onde os bebês se mostram aptos para discriminar de certa forma o que é certo e errado, fazendo julgamentos sociais. Mas ainda assim, eles citam que é necessário um aprimoramento e que as crianças necessitam de educação e de uma construção moral ao longo de seu desenvolvimento. Portanto, cabe aos pais a responsabilidade de instruir seus filhos. Por isso, fica o questionamento: será que a educação dos pais não seria mais relevante neste contexto? Compreendemos que, mesmo que os jogos violentos não impliquem necessariamente na reprodução de violências criminais ou na alteração neurológica, podem aumentar comportamentos e pensamentos agressivos, principalmente quando falamos de crianças, em decorrência de questões biológicas, a absorção de influências externas, a adaptabilidade, entre outros fatores. Por fim, entendemos a necessidade de falar sobre o tema e discorrer sobre o assunto. Por fim, a violência não é apenas um fator encontrado em jogos, mas sim algo cultural e social, não podendo apenas se ater à moral ou ética virtual, mas a todo um contexto histórico. E no fim das contas, a violência não deixa de ser uma guerra, na qual estamos tentando lutar contra.
Mas a guerra nunca muda.